Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Lucas Bueno, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, o Império Futebolístico. E no vídeo de agora eu vou estar trazendo para vocês aí a estreia da seleção brasileira nas eliminatórias para a Copa de 2026, que vai acontecer no México, Canadá e Estados Unidos. Vamos lá, o Brasil estreou contra a Bolívia e também marcou a estreia do Fernando Diniz como treinador da seleção brasileira. Foi um jogo onde o Brasil conseguiu já ter a cara do Fernando Diniz, né? Foi um time que teve muita posse de bola, criou bastante chances contra a Bolívia no primeiro tempo, podendo já estar vencendo por 2-3-0. O Neymar, inclusive, perdeu um pênalti no primeiro tempo. Então, o destaque do primeiro tempo foi o goleiro da Bolívia. Se eu não me engano, acho que o nome dele é Lamp. Foi muito bem no primeiro tempo, garantindo o 0-0. Já no início, logo do segundo tempo, o Brasil com o Rodrigo consegue abrir o placar, né? E aí as coisas mudam. O Brasil. Aliás, acho que o Brasil venceu o primeiro tempo, agora não tô lembrado, mas foi 1-0, foi um placar apertado. No segundo tempo, no início do segundo tempo, o Brasil, novamente com o Rodrigo, faz o 2-0, né? E aí as coisas já no segundo tempo conseguem fluir mais. O Brasil cria bastante chances no segundo tempo também. E aí consegue o Neymar fazer o gol 78 e acaba se tornando o maior artilheiro da história da seleção brasileira em jogos oficiais. Lembrando que contando jogos também não oficiais, o Pelé tem 95 gols e ainda é sim o maior artilheiro da seleção brasileira, se contar os jogos não oficiais. Mas dos oficiais o Neymar passou, inclusive fez o gol 79 também nessa partida. E o Rafinha deu números finais da partida, fazendo o quinto gol da seleção brasileira. Então foi uma estreia muito boa. A torcida do Belém do Pará deu um show lá no Mangueirão. O Brasil estreia bem, se mantém na liderança pelo placar que conseguiu no primeiro jogo. E aí vem o jogo contra o Peru, a seleção peruana. E aí é um jogo onde o primeiro tempo as duas equipes mostram intensidade, é um jogo muito intenso, um jogo de muita correria, mas que a seleção peruana não cria absolutamente nada, não leva perigo pro gol do Brasil. O Brasil tem mais posse de bola, tem um volume de jogo, mas também não cria nada, a não ser um chute com o Rafinha, já na parte final do primeiro tempo, onde o goleiro defende e depois a defesa da seleção peruana acaba rebatendo para frente o chute. E no mais, 0-0 merecido. Acho que nenhuma das equipes merecia vencer no primeiro tempo. Pelo volume de jogo podia ser o Brasil, mas o placar ficou de ótimo tamanho em 0-0. E aí vem o segundo tempo e é pior que o primeiro. Consegue piorar. Por quê? Porque fica um jogo sem criatividade nenhuma. Continua, né, uma correriazinha ali e outra. Mas ninguém cria absolutamente nada. Até que já para a parte final do segundo tempo, o Rafinha, ele mais uma vez, num belo chute, o goleiro, né, dessa vez de novo, salvou. Então a seleção peruana aí e fez uma bela defesa. E já para a parte final, quando todo mundo achava que o jogo ia acabar em 0-0, o Brasil num escanteio, numa bola parada, com o Marquinhos cabeceia, né? Para mim aquilo ali pareceu um cabeceio no susto, assim, tipo, ele nem conseguiu girar a cabeça, assim, direcionar o cabeceio, foi num susto ali. E o Brasil fez 1-0, venceu por ter sido o time que teve mais posse de bola, que buscou mais o jogo o tempo todo. Acho que o Brasil acabou merecendo a vitória, mas fica um adendo que, né, precisa chutar mais, precisa arriscar mais de fora da área. Porque não adianta você só querer chegar ali perto da área e ficar dando toquinho, ficar dando toquinho. Algumas vezes, em algumas jogadas, o Brasil teve a chance de arrematar de fora da área e não tentou. E muitas das vezes, quando o jogo tá difícil, quando você não consegue criar jogadas para ter uma chance mais clara de gol, o chute de média a longa distância pode te possibilitar fazendo um gol. Claro que é mais difícil, mas pode te ajudar fazendo 1-0 e aí você conseguir descomplicar o jogo a seu favor, né? E fica um adendo também
que precisa saber lidar com isso, né? O Brasil vai jogar dessa forma, a maioria dos times vão jogar atrás, então o Diniz vai ter que se acostumar com isso. No mais, acho que são 2 vitórias para dar uma moral para a seleção brasileira, para o grupo, e também para o Fernando Diniz tirar aquela pressão da estreia e tudo mais e seguir em frente o trabalho, que ele tem um ano aí para seguir, e vamos ver se realmente o Ancelotti vai chegar no meio de 2024 para, né, assumir o comando em definitivo da seleção brasileira, e como é que vai ser caso o Fernando Diniz vença os 6 jogos aí que ele tem à frente das eliminatórias pela seleção brasileira. Eu acho que no fim das contas, se o Fernando Diniz tiver um bom desempenho, acho eu que o Ancelotti vai chamá-lo para ser auxiliar técnico na sua comissão, mas eu não sei se o Fernando Diniz vai aceitar a essa altura um treinador em ascensão na carreira, com tudo que ele está fazendo no Fluminense, ser rebaixado a auxiliar, por mais que vá trabalhar na seleção brasileira, ser auxiliar, né, de um outro treinador. Não sei se o Fernando Diniz aceitaria isso. Eu acho que não, conhecendo a personalidade dele, mas vamos ver o que vai acontecer. Às vezes ele pode acabar ficando em definitivo. Destaque negativo para a arbitragem nesse jogo, muito ruim, muito confusa, principalmente no lance de VAR, assim, só no primeiro tempo foram de 8 a 9 minutos parado e o juiz me deu 7 minutos. No segundo tempo também já não teve tantas intervenções assim do VAR, mas tivemos bastante substituições e os acréscimos não condizeram com aquilo que apresentou no jogo também. E fora isso, a arbitragem acho que não influenciou muito no jogo, né? A não ser a parte realmente aí de contagem que ficou meio complicado. Eu não entendo porque que na América do Sul a gente não consegue copiar quase nada de positivo que tem na Europa, principalmente ali na Premier League, copiar o VAR ali da Premier League, da tecnologia, treinar os caras, entendeu? Pelo menos para fazer uma coisa decente pro público, né? Em respeito ao público. No mais, foi isso. O Brasil segue líder das eliminatórias. Se eu não me engano, acho que a próxima data FIFA é mês que vem. E aí eu não sei se a próxima, nessa segunda, quem que ele vai enfrentar. Eu sei que na terceira vem Colômbia e Argentina. Esses próximos, peço perdão, acabei não averiguando aqui quem que o Brasil vai enfrentar. Mas daqui a um mês tem mais uma convocação. E só para deixar minha opinião, assim, é melhor pro Richarlison não ser convocado. Ele já não deveria ser convocado para essa, não deve ser convocado para outra. Acho que ele tem que ser preservado, tem que continuar no grupo, portanto ele precisa ser sacado nesse momento para dar espaço para outros jogadores, e ele ficar lá no Tottenham. No momento em que ele recuperar a boa fase no clube, ele pode voltar a ser chamado na seleção brasileira, até porque em momento, em bola, acho que tem jogadores que podem fazer a função melhor que o Richarlison. Pedro, Gabigol e o próprio Vitor Roque, por exemplo. Acho que hoje são jogadores que estão à frente do Richarlison para a função de centroavante. O Richarlison para mim nunca foi centroavante, apesar de fazer e cumprir bem a função em determinado momento na seleção. Ele não é centroavante, nunca foi, é jogador de lado de campo, né? Então assim, é isso. Eu acho que é um desperdício para o Brasil. A gente tem Pedro e Gabigol, tudo bem. Não são do nível Romário, Ronaldo, tudo certo, Adriano, show. Mas são os melhores que a gente tem, cara. É ridículo jogadores, né, desse gabarito ficar fora da seleção brasileira. Sinceramente, eu não entendo e não sei o porquê. Os dois tendo entrosamento, os dois jogando no mesmo clube. Então, assim, faz parte. Eu acho que hoje você tem uma hierarquia, você tem para a função de 9, tá? Pedro, eu coloco assim, Pedro, Gabigol, e aí você pode vir com Vitor Roque em terceira opção. Aí você tem o Tiquinho Soares, que a gente não sabe se é uma fase, mas também você pode aproveitar ali para te dar um gás nas eliminatórias, e depois o Richarlison, né? Então acho que a gente precisa fazer isso aí. Muitas das vezes, para você não perder o jogador, é necessário que você também saiba a hora de poupá-lo para que ele possa se recuperar psicologicamente, recuperar sua confiança e voltar a jogar.
O Richarlison é um jogador importante, pode ajudar a seleção brasileira em várias... É um jogador muito versátil, então taticamente ele pode ser muito, muito útil. Então precisa se olhar para isso. No mais, galera, essa foi a estreia da seleção brasileira nas eliminatórias. Conta aqui pra mim o que você achou. Comenta aí embaixo, deixa o seu like e até o próximo vídeo. Valeu? É nóis, tamo junto.